Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte desse vídeo do tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente tá falando? Qual é, pessoal? Diga aí. Vocês estão assistindo mesmo? O que é o estado de graça espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu na primeira parte? O que é esse estado de graça? É um conceito que é trazido aí a maioria pela espiritualista, né? Vários grupos aí traz, que é aquele sentimento que a sua consciência sente de plenitude, paz e gratidão pela existência, né? Mesmo que tenha coisas externas, não consegue tirar essa sua plenitude, essa sua paz, tá? Aí houve a definição de graça, né? Que é perdão, bênção divina, perdão, engraçado, divertido e gratuito, não foi? Aí também falamos sobre que quando você entra, você aniquila os traços da personalidade do ego, que é o quê? Que é aquele traço negativo, que é o quê? Ganância, ódio, inveja, egoísmo, né? Comportamento do ser que impede de viver em paz. Então, todas as pessoas que estão no ego aí, tá? Ela está nessa frequência, ela não tem paz no espírito dela, ela não tem paz na consciência. Tá? Por isso, é o trabalho da gente entrar nesse estado de graça, sair desse ego. Tá? E é difícil, tá, pessoal? Porque tem coisas enraizadas do ego, então é uma luta da sua consciência aí, que é uma luta interna, tá? Então, tá falando do processo interno. Então, vimos também que esse estado de graça é similar ao Nirvana, que o budismo traz, né? Que é um estado de libertação da consciência, que é contínuo, um estado de graça contínuo. Também no hinduísmo fala que é a transição que a pessoa sai do karma negativo para um karma positivo, que é o Dharma. Tá? Tem aqui um vídeo falando sobre o que é karma positivo e sobre o Dharma, que é o que? O karma positivo. Tá aqui no canal, tá? Então, para a pessoa evoluir espiritualmente. Aí ele fala também aqui, a gente viu que esse momento se dá na hora que a pessoa amplia a consciência e desperta a sua consciência para a existência, que ela é uma consciência, né? Aí há uma conexão profunda com o sagrado, com o divino, com Deus, tá? E aí a gente viu também na primeira parte que esse estado de graça é quando você está presente também, sentindo as coisas, aproveitando o momento, tá? Não está preocupado no passado. Ai, será que eu lavei a roupa? Ai, será? Ai, meu Deus. Não é. É você estar ali aproveitando aquele momento. Isso é um estado de graça. Tá? É difícil, né, pessoal? Não é fácil, né? Aí ele disse que é através de prática de meditação, oração, leitura das escrituras, contemplação e serviço ao próximo, ao outro, para você alcançar essa frequência. Tem que fazer, pessoal, tá? Aí ele fala, como é que se diz? Tem que cultivar, né? A conexão íntima com o seu divino, que é através disso, meditação, práticas espirituais, e você cultivar a virtude do amor, da compaixão, da gratidão e do perdão em toda a área da sua vida. É isso que tem que fazer, tá, pessoal? E aí vai passar por um processo de evolução moral e ético. Então, a moral e ética entra aí, o qual ele diz que
a espiritualidade, a importância é o autoconhecimento e a reforma íntima. Você sabe o que é isso, né, pessoal? Aí ele fala do serviço ao próximo para alcançar um estado de graça. Aí aonde foi que a gente estava? Ele diz que a luz, né, na hora que a gente está nessa graça, a gente está na luz, gerando que mesmo as circunstâncias externas não vai poder afetar a sua consciência, né? Aonde que você entra numa felicidade e as coisas vêm a você sem qualquer esforço livre. Por quê? Porque você está numa frequência alta, boa. Então as coisas boas, você é um imã. Tá? A gente não estuda isso, que é nosso corpo espiritual, emocional, é como um imã que a gente está atraindo as coisas para a gente. Né? O campo energético. É isso. Então, quem é que faz tudo isso? Se a sua consciência está lá pensando coisa, está vibrando, ela está no sentimento mais elevado. O que é que você acha que você vai atrair? Vai atrair bagaceira? Não. É claro, pessoal. Então, existe essa regra. Falta você entender isso e começar a praticar, entrar nessa vibração. É isso que é o difícil, tá? Muitos têm aí a teoria, mas a prática é difícil. Aí ele fala, o desafio da nossa consciência é a resistência que vem do nosso ego. Então, tem muitas pessoas aqui no meu canal que estão na resistência. Ela resiste à espiritualidade. Vinda de mim, né? Mas talvez o pastor dela, outro, e talvez não esteja ensinando verdadeiramente a espiritualidade. Ela está aqui aprendendo, assistindo, né? Até mesmo o pastor dela está assistindo aqui, tá? Que eu descobri que tem vários aí pastores aí assistindo, várias pessoas para aprender, né? Principalmente a segunda parte que eu falo sobre os versículos bíblicos, né, pessoal? Então, se você não assistir, tá, pessoal? Você não quer assistir, os pastores assistem. Aí não sei se ele vai aprender, vai passar com a sinceridade de acordo com o que eu estou passando para você, né? Tá? Então, a resistência ao ego, aonde a pessoa, a consciência, né? O espírita, entra na zona de conforto. Ela não quer sair dali. Ela não quer mexer nas coisas lá da escuridão dela. Ela não quer mexer, deixa isso quieto lá no inconsciente. Mas não vai ficar quieto lá. Aquilo vai vir incomodar, vai gerar comportamento nisso. Você tem que cuidar, tá? Aí ele fala, tem que trabalhar o ego, né? E se aprofundar nas coisas. Ele fala que interesse exatamente porque o ego dela não permite que esse caminho seja percorrido. Então, não permite que você entre no caminho do estado de graça. Aí ele fala, no fundo, elas sentem que vai ser doloroso, que podem se perder e por isso não segue. Então, por isso que não segue o ego, né? É uma luta, tá, pessoal? É uma luta interna que a gente tem. Todos experimentaram. O apóstolo Paulo até escreveu sobre isso. Ele experimentou. Ele disse, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Tá, pessoal? É um ser humano, tá, pessoal? Que passou aqui, experimentou as coisas aí, tá? Como a gente tá experimentando, tá, pessoal? Não é fácil, né, pessoal? Aí quando a gente parou, ele fala, outro ponto fundamental é entender a natureza cíclica da vida do universo. Tudo funciona através de ciclos. E quanto mais cedo você internalizar isso na consciência, né?
menos será o sofrimento. Então, porque você tem que entender, pessoal, é cíclico as coisas aqui. E tem pessoas que pensam que vai ficar aqui eternamente, tá, pessoal? E o egoísmo é tudo para ela. Ah, não, guarda até. Por isso que quando o fazendeiro morreu lá, enterrou ele junto com o Zoro, aí o espírito dele tá pegado ali. A pessoa que vai cavar ali para tirar o ouro, o espírito não deixa. Nossa, pessoal, é muito triste isso, tá? Mas é uma coisa que está acontecendo, tá? Aí ele fala, tudo funciona através de ciclo. Quanto mais cedo você entender isso, menos será o sofrimento. Tudo começa um meio e fim. Então, tudo tem um começo, meio e fim. Isso faz parte do tecido que compõe esse universo. Então, faz parte do jogo. Você tem que entender o jogo, pessoal. O negócio é quando a pessoa está dormindo, não entende o jogo, ainda fica reclamando porque as coisas são assim. Entende, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, uma das leis universais que está incutida nessa estrelinha dessa palavra é a lei da aceitação. Então, é uma lei que a nossa consciência tem que aceitar as coisas como elas são. Porque quando você ficar reclamando das coisas, você está dizendo, Deus, você fez tudo aí errado, essas coisas. Não é assim que funciona. O ciclo da vida, o ciclo da... Você está falando para Deus tudo isso. E Deus não fez nada errado, tá, pessoal? É você que não está entendendo o jogo que a sua consciência está. Aí ele fala, a lei da aceitação, ela anda de mão dada com a não resistência. Então, quando você tem aceitação, essa lei, a sua consciência, porque essa lei está andando de mão dada a não resistência. Então, você não vai resistir à vida. Você vai seguir o fluxo. Tranquilo, tá tudo certo, tá? É isso que não acontece. Mas quando a pessoa está no ego, está numa visão reducionista, não tem uma visão do todo, vai estar na reclamação, vai estar na dor, vai estar no sofrimento aí. Pessoal, você entende agora? Entende ou não? Aí ele, o que ele fala mais? Portanto, ele fala, preste atenção, se você não resiste ao fluxo da vida, então, consequentemente, aceita que as mudanças aconteçam. Por isso, pessoas que ficam resistindo até mudança na vida, resistindo, ela não quer sair daquela zona de conforto. E ela precisa sair para crescer espiritualmente. Tá? Ela quer ficar ali naquela zona. Não, precisa sair. É movimento, meu amigo. Se não tá bom aí, tem que sair para você evoluir espiritualmente. E ela tem uma resistência. É claro, né, pessoal? Tá? Mas tem que trabalhar essa consciência aí para ela sair desse ego aí, tá? Ela fala, se você não resiste ao fluxo da vida, está consequentemente aceitando as mudanças, a mudança aconteça, pois sabe que ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então faz parte a gente passar por isso, tá? Faz parte, e a gente tem que ser maleável, aceitar coisas. Não é assim, Deus está no comando de tudo. Aí ele fala, portanto, procure exercitar a aceitação. Dessa maneira, você pouco a pouco atingirá um estado de graça que é colocado. Então, vá trabalhando para você entrar nesse estado de graça. Sair mais do ego, tá? Aí ele fala, perceber como não é fácil. Perceber como não é fácil é um caminho fácil, então, não é um caminho fácil. Mas acredite, vale muito a pena segui-lo.
Antes que você questione sobre tudo isso, afirmo eu ainda estou bem longe de atingir esse estado de graça espiritual. Então, espiritualista, eu estou longe, mas eu estou trabalhando para entrar nesse estado de graça. É um exercício para toda a vida. Tá? Porém, sei que o caminho é por aí. Sabendo disso, agora exercite incessantemente. Então, você sabendo disso, exercite agora. Tem que entrar nesse estado de graça. Aí ele fala que também atinge esse estado de graça. Então, procure acolher todo esse ensinamento e perceber que pequenas mudanças que vão acontecendo pouco a pouco na sua vida. Então, perceba o que vai acontecendo pouco a pouco na sua vida, para você entrar nesse estado de graça. Aí ele fala, além disso, o momento de estado de graça são frequentemente acompanhados por sentimento de arrependimento e renovação. Então, é quando você entra nesse estado de arrependimento e renovação. Quando a pessoa experimenta a graça de Deus, muitas vezes ela se sente compelida a mudar a sua vida e se afastar de comportamentos prejudiciais e buscar uma vida alinhada com o ensinamento de Cristo. É isso que acontece com a pessoa que entra no estado de graça desse, tá? Essa transformação pode ser vista como uma resposta ao amor incondicional que Deus oferece. Então, é aquela frequência que você está entrando no amor incondicional, você está sentindo. Então, aquilo está provocando uma mudança no seu ser e vai provocar aqui uma mudança de comportamento. Tá? E é um testemunho poderoso do impacto que esse momento pode ter na vida do indivíduo. A graça não é apenas um conceito teológico. Então, não é você entrar em um conceito, eu vou tomar um curso que você vai mudar, tá, pessoal? Esse estado de graça não é isso. Mas ele fala, mais uma realidade vivida que pode alterar o curso da vida de uma pessoa. Então, é uma coisa vivida, é uma frequência, é o que você tem que ir sentindo, experimentando, vivenciando. Não é coisa só da mente teológica, oh, eu vou tomar. Então, é mente e coração, como ele fala. Senão, não tem mudança, tá? Aí ele fala, o momento de graça também pode ser visto como uma oportunidade de testemunho. Quando um cristão, um espiritualista, experimenta a graça de Deus de maneira tangível, ele se torna o porta-voz dessa experiência, compartilhando sua história com outro, incentivando a buscar sua própria experiência de graça. Isso é particularmente importante em um grupo, uma comunidade de fé, onde partilha o testemunho, pode fortalecer a fé coletiva e inspirar o outro a se aproximar de Deus. A narrativa de momento de graça portanto, uma parte vital da vida espiritual, pois ela não apenas edifica o indivíduo, mas também a comunidade como um todo. Então, você vai passar por aquela experiência, você vai servir de testemunho, tá? A sua vida serve como testemunho. Então, quando a pessoa tem uma saída do corpo, tem um EQM, então, quando ela conta essa experiência que entrou no estado pleno de graça, tá? Ou mesmo ela que não sofreu nada, mas ela entrou nesse processo de estado de graça, né? Ela vai contar a experiência, é assim que Deus mudou a minha vida, tal, é assim. Então, ela vai encorajar os outros, tá, pessoal? É isso. Então, é o sintoma daquele que passou por esse momento de experiência. Ele não tem como não falar. É uma coisa que fica coçando na língua para ele falar para as pessoas. Fica até doente, tá? Se não contar a experiência. É por isso que eu estou aberto aqui. Você teve qualquer experiência? Conte. O que é que você sentiu na hora que você viu meus vídeos e tal? Então, tem muitas pessoas compartilhando. E isso está fazendo crescer, tá? Porque tá me dando um feedback
né, importante, do que eu estou numa frequência boa e está edificando as outras pessoas que ouvem. Quando você conta o testemunho, tá? Aí ele fala: importante ressaltar que o momento de graça não são sempre grandioso ou dramático. Muitas vezes ele se manifesta em pequenos detalhes do dia a dia. Então, em pequenos detalhes do dia a dia, ele vai se manifestar, pessoal. Ele fala como um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, uma resposta a uma oração. Esse momento sutil, embora possa parecer insignificante, são igualmente poderosos e pode ter um impacto duradouro na vida de uma pessoa. Então, é por isso que não há coisa pequena, tá? Eu até a irmã dizendo assim, eu sonhei, é uma bobagem. Não existe isso. Esse sonho pode trazer um impacto na vida de uma pessoa. Saída do corpo, uma experiência, uma coisa boa que você fez, tá? Eu conto aqui, experiência quando eu saí, encontrei o Uber. Então, eu estou contando porque isso vai encorajar pessoas que estão ouvindo, tá, pessoal? Aí ele fala, a capacidade de reconhecer e valorizar esses pequenos momentos de graça é fundamental para o crescimento espiritual, pois ele nos lembra da presença constante de Deus em nossa vida. Então, porque Deus está trabalhando até naquelas coisas pequenas, tá, pessoal? Só que a gente não percebe. Às vezes a gente quer, eu quero sair do corpo, eu quero voar até o céu, eu tive um EQM. Aí tem muitas pessoas contando que teve EQM, saída do corpo, parecendo que agora ela era uma pessoa especial. Tá, pessoal? Não, pessoal, não é assim, pessoal. Aquilo é uma experiência que você experimentou para você ter uma mudança de consciência. Você agora ir melhorando e buscando, entrando nessa presença. Até pessoas que não tiveram nada disso, mas ela está seguindo ali as pequenas coisas, a bondade, né? O encorajamento, ela dá uma palavra, ela faz uma oração para a pessoa, manda uma energia para a pessoa. Isso é importante também. Esses são momentos sutis ali de graça, que aquela consciência está naquele momento de graça para ajudar outra pessoa. Tá, pessoal? Porque existe esse no meio aqui religioso, nessa realidade, né? Que todo mundo quer ver aquela coisa como é extradional, né? Aquela coisa grandiosa, tá? Não, pessoal. Eu sinto muito, tá? A maioria é assim, tá, pessoal? E a maioria segue. Então, por isso que esse líder, ele faz coisa grandiosa. Mostra aqui, ó. Aqui, então, ó, quantos membros aqui, ó. Ó, quantos membros aqui, ó. O poder aqui, ó. Curou aqui, ó. Então, ele quer... então, e aí vocês seguem. Vocês gostam disso, tá? Vocês são atraídos, a sua consciência são atraídos por essas coisas. Mas você ali na simplicidade, fazendo, é uma palavra, é uma oração, você manda uma energia positiva para a pessoa, aquela bondade, não é insignificante isso, tá? Porque isso tem um impacto duradouro na vida de uma pessoa, tá? Então, uma palavra que eu disse aqui e mudou a vida de uma pessoa. Nossa, pessoal, isso foi um momento de graça que eu estava ali, que impactou a vida daquela pessoa, ela mudou a vida dela. Isso não é um milagre, pessoal? Isso não é uma coisa grandiosa? Está acontecendo aqui no meu canal, pessoal, tá? Até pessoas que eu não conheço estão tendo impacto e mudando a direção de vida da consciência dela. E para melhor, tá, pessoal? Então, eu fico muito gratificado por isso, tá? Aí ele fala, por fim, o momento de graça espiritual são uma lembrança constante da fidelidade de Deus. Em um mundo cheio de incerteza e desafio, esse momento nos ancora na verdade de que Deus está sempre presente,
trabalhando em nossa vida de maneira que muitas vezes não conseguimos ver. Então, Deus está trabalhando, pessoal. A espiritualidade está trabalhando, mas você não consegue ver. As pessoas que estão no meu canal aqui, que estão despertando, ela está conseguindo ver o trabalhar da espiritualidade. Que antes ela não via, tá? A cega. Então, momento de graça é momento de lucidez, é momento de que você vê a presença de Deus agindo na sua vida. Então, é um momento de comunhão ali com Deus, a sua consciência, tá? Aí ele fala, ele nos encoraja a confiar em sua bondade e permanecer firme na fé, mesmo quando a circunstância parece adversa. A experiência de momento de graça é, portanto, uma parte essencial da jornada espiritual, oferecendo esperança e renovação e profundo senso de propósito. Então, é isso que vai fazer, tá? É essencial para a nossa jornada espiritual aqui, tá? Da nossa consciência. Vai oferecer esperança, então essa pessoa vai ter esperança. Então, pessoas que não têm esperança aí, tá? Onde eu vou? Ai, não sei o quê. Nada faz sentido, aí entra na descrença. É uma pessoa que está sem esperança. Renovação, então ela se renova a cada dia. E um profundo senso de propósito. Ela continua. Hã? Aí ele fala, além disso, a prática de gratidão é essencial para a percepção no momento de graça. Quando cultivamos o coração grato, tornamos mais sensível à bênção que nos cerca. Isso nos ajuda a identificar momentos que a graça de Deus se manifesta. Então, precisamos, pessoal, ser grato, tá? Mesmo que a coisa não esteja acontecendo. Lembra que eu falei aqui que eu fui tocar na igreja, só tinha da pessoa, eu estava louvando lá, sendo grato a Deus? Lembra que quando eu comecei o vídeo era 2 pessoas? A mesma coisa que eu faço, eu vou terminar meu vídeo hoje, a mesma coisa que eu faço agradecendo, era o momento que eu fazia lá no primeiro vídeo. Tem que fazer isso, pessoal, porque senão você não entra nessa frequência. Aí a pergunta é, e por que temos que desenvolver essa frequência? Para que a gente entre nessa frequência positiva. Por isso que a gente tem que desenvolver. Aí ele fala, a gratidão permite ver além da dificuldade do desafio da vida. Então, a gratidão, se você está vendo além, focando mais em intervenções divinas que ocorrem mesmo nas situações adversas. Essa mudança de perspectiva é um passo crucial para experimentar a plenitude da graça de Deus em nossas vidas. Então, é isso, pessoal. Agora, a pergunta que não quer calar, mas está calando aí muitos evangélicos cristãos. Será que a Bíblia fala sobre esse estado de graça espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Meus amigos aí evangélicos, vocês que assistem meu vídeo, essa vão para vocês, tá, pessoal? Deixa eu tomar um golinho de suco aqui. Ah, muito bom. Muito gostoso. Vamos agora lá para saber se a Bíblia fala sobre esse estado de graça. Será que Jesus estava nesse estado de graça ou não? Vamos saber. João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Então, todos, então os discípulos sabiam. Todos nós recebemos, João falando, da sua plenitude, recebemos graça sobre graça. Por quê? Sem essa graça, a gente não entrar nesse estado, a gente não consegue vencer o desafio da vida. A gente tem que entrar nessa plenitude. Então, é uma plenitude porque está falando com a consciência. Então, sua consciência, todo recebeu essa plenitude para você. Mas será que você está trabalhando a frequência para atingir esse nível de graça? Essa é a pergunta, tá?
Aí, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que eu sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Então, o apóstolo Paulo está falando, né? Que pela graça ele é o que é. Eu sou o que sou, ele falou. É pela graça de Deus, não é pela. Ele não se tornou aquele apóstolo porque ele estava querendo, tá, pessoal? É pela graça que está sobre ele. Então, e ele dizia: a sua graça para comigo não foi inútil. Eu não estou sendo inútil de essa graça estar sobre mim, tá? Tá, pessoal? Aí ele fala, João 1,14. Aquele que a palavra tornou carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do Pai unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a graça estava sobre Cristo, né? Sobre Jesus. Porque o apóstolo João fala que vimos a sua glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo estava cheio da graça e da verdade, que é o Espírito de Deus repousando sobre ele. Então, essa graça é quando a gente está alinhado com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito de Deus, com a centelha divina. Então, é um alinhamento dessa frequência. Então, é uma frequência. Tá? E Cristo estava naquela frequência. Então, o apóstolo João, ele fala sobre isso, tá? Que viu, então, aquele que era a palavra, então, Cristo era o Logos, era o Sofia, se tornou carne e viveu entre nós. Então, viveu com eles, com os apóstolos, e ele diz que vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo estava nessa graça espiritual, tá? Aí ele fala, Romanos 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redação que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente se conecta com Cristo, pessoal, a gente é justificado e recebe essa graça gratuitamente, o qual é a redenção da nossa consciência. Tá? Então, pessoal, será que Cristo estava no ego? Fazendo o desejo do ego aí, quando ele estava aqui, ou ele estava cheio de graça? Entende, pessoal? E isso está na Bíblia. E os evangélicos não percebem, né? Eu não sei o que é que eles estão ensinando lá, tá, pessoal? Aí ele fala, Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Então, a graça que Cristo deu gratuitamente, né? Por meio da fé. Então, tem que ter fé. Não é café, não, tá? É fé. Você tem que crer. Por isso que você está na espiritualidade. Não pode entrar, foi ontem que eu falei, não foi? Só no puro questionamento, só racional. Entrar naquela frequência de, como é que se diz? Que ele falou, que é a frequência de reclamar, sabe? Aquela frequência, você não pode. Você que é um cristão, é um espiritualista, você é salvo pela graça de Cristo por meio da fé. Você tem que crer. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, é um dom que está aí dentro de você, porque Deus está com você. Não por obra, para que ninguém se glorie. Então, não é pelo que você vai fazer as coisas boas. Você tem que entrar nessa frequência, estado de graça. Quando você entrar nesse estado de graça, aí você faz a obra. Por isso que eu disse, primeiro é a conexão, depois você faz a obra. Não existe fazer obra
para você entrar na conexão. Não existe isso, tá? E tem alguns religiosos fazendo isso e querendo se justificar, porque você não precisa se justificar para ninguém. Essa justificativa é da sua consciência de você para com Deus. É quando você vai se sentir perdoado, você vai sentir o perdão de Deus, tá? É isso que você tem que sentir, porque tem gente em grupo religioso que ainda não experimentou esse estado de graça, tá? Tá falando lá de graça na igreja, mas eles não experimentaram, tá? Tem gente aí, tá, pessoal? Aí ele fala, 2 Timóteo 2, versículo 1. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, olha o conselho de Paulo para Timóteo. Ele fala, portanto, meu filho, que Timóteo era filho dele, né? Estava aprendendo com ele, ele era jovem, né? Um obreiro jovem na obra de Deus. Fortifique-se na graça que há em Cristo. Então, é nessa graça que você tem que se fortificar. É nessa frequência que você tem que entrar. Que ela vai lhe dar força para você vencer aí a dificuldade que você vai enfrentar, Timóteo. Tá? Eu estou enfrentando a minha, você tem que enfrentar a sua. Então, é igual como eu falo, eu estou enfrentando a minha dificuldade, pessoal. Tá? Cada um tem a sua. Então, se fortifique nessa graça para você vencer essas dificuldades que está em Cristo Jesus. Aí ele fala, Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, por isso não se glorie, né? A gente já falou sobre isso. Aí ele fala, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem. Então, a graça que se manifestou, ela está aí. É uma frequência que você tem que se alinhar essa frequência a Cristo. Mas o que é que acontece? As pessoas não creem, não querem entrar nessa frequência. Então, a graça não vai se manifestar. Você, sua consciência, não vai entrar nesse estado de graça. Vai ficar no ego aí, no desejo aí. E até isso está no meio religioso aí, perturbando aí um monte de grupo aí, tá? Tem um monte de pessoas aí, em vez de ajudar as pessoas, estão mais perturbando a mente ainda. Foi por isso que quando veio aqui muitas pessoas para o meu canal, nossa mente totalmente perturbada. Estão perturbando a sua mente, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo, né, essa graça, repouse sobre mim. O apóstolo Paulo foi reclamar com Cristo, ô Senhor, tá difícil aqui. Aí o que é que ele falou, o que é que Paulo falou que Cristo falou para ele? A minha graça é suficiente para você. A minha graça lhe basta. Então, essa graça vai ajudar você nessa dificuldade. Porque essa graça vai fazer com que você cresça, tá? Você se aperfeiçoe e vai ver o crescimento, tá? É por isso que às vezes a gente não entende o sofrimento, a fraqueza que a gente está passando, as coisas ali, a gente não entende. Não entende o propósito de Deus, não entende o trabalhar da espiritualidade. É naquele momento que você está crescendo consciencialmente, espiritualmente, tá? Para aguentar o tranco, tá? Aí, Hebreus 4, versículo 16, vamos ler. Assim aproximemo do trono da graça com toda a confiança,
a fim de receber misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Então, pessoal, é o que Jesus estava falando para Paulo. A minha graça lhe basta. Então, aproximemos do trono da graça com toda a confiança. Então, o que ele está falando? Ele está falando com a sua consciência. Você tem que entrar nessa frequência. Trabalhe e aproxime-se do trono, aproxime-se de Deus. Como é? Com as práticas espirituais, para você se aproximar do trono da graça. Com toda a confiança, a fim de receber misericórdia. Então, encontramos a graça que nos ajuda no momento da necessidade, da dificuldade também. Vai nos ajudar. Então, a gente está trabalhando para entrar nesse momento, para nos ajudar no momento da nossa necessidade e dificuldade que a gente encontra aqui. É isso que a nossa consciência tem que fazer, tá, pessoal? Tem para onde correr? Para o trono da graça. Aí, o que é que ele fala mais? Número 6, versículo 25. Vamos ler aqui. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Olha o que falou lá para o povo. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, a luz, né? E te conceda graça, tá? Para você vencer essa dificuldade aí. A sua consciência. Até aquele povo já lá de Israel, né? Tá aqui no número, falar que a graça de Deus estava sobre ele. Mas eles não estavam percebendo. É igual muitas pessoas, tá, pessoal? Agora, tá? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 7. E em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, essa graça foi concedida, né? Quando a gente se conectou, alinhou a nossa vida com Cristo, foi concedida essa graça, essa frequência, né? Conforme a medida repartida por Cristo. Então, cada um, Cristo deu uma porção, repartiu uma graça para você. É, pessoal, você não esperava por essa, né? Mas é isso, aí vamos ler mais. Para quem ele vai dar essa graça, tá? Será que todo mundo recebe essa graça? É para todo mundo receber, mas por que todo mundo não recebe? Vamos ler. Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior, pois assim diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, olha quem ele concede graça. Deus. Ele concede aos humildes. Por quê? Deus se opõe, ele é contra os orgulhosos. Então, se você tiver orgulho, vem do ego, né? Se você está no ego, Deus está se opondo contra você. Você está se opondo contra Deus. Então, essa graça, você não vai atingir a frequência. Você não vai entrar nesse estado de graça. Porque Deus não vai conceder. Porque ele só concede a graça aos humildes, aquele que se humilha, busca a sua face. Por isso que está escrito lá em Oséias. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele vai conceder a graça. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Os evangélicos não percebem isso, tá, pessoal? Aí ele fala, Romanos 6, versículo 14 e 18. Pois o pecado não os dominará,
porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, com o que ele está falando? Quem é que não está debaixo da lei? A sua consciência. Quando você entra nessa graça, a lei não pega você. Tá? Não existe lei para você. Aí ele fala, então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei. É assim, pessoal? Mas debaixo da graça, é assim que a gente tem que fazer? Ah, tô livre agora, tô debaixo da graça, agora eu vou aprontar aí. É assim? Aí o que é que ele fala? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, né? De maneira nenhuma, não pode fazer isso, tá? Você teve uma chance para entrar na frequência, agora você vai sair. Não sabe que quando você se oferece a alguém para obedecer como escravo, torna-se escravo daquele que obedece. E escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, você vai ter que escolher sua consciência. Então, por isso que eu disse, seu livre-arbítrio só está aí. Vai escolher o bem ou o mal. Ou então vai escolher o pecado ou a desobediência. Ou a obediência, né? Que vai levar à justiça. Aí ele fala, mas graças a Deus. Por isso que a gente dá graças a Deus, né? Porque embora você tenha sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram escravo da justiça. Então, é o que ele falou ali. Você sai do karma negativo, né? Aquele karma negativo, você sai do pecado, da roda de sansara, de ficar aí rodando. Você foi liberto disso. Mas se você se tornou escravo de praticar agora o bem, a justiça de Deus. É o Dharma que ele falou lá, né? Então você vai praticar o karma positivo. Tá? Então, você foi liberto não para agora continuar praticando a mesma coisa, pessoal. Você veio para fazer a justiça de Deus, fazer o bem ao próximo. É isso que você tem que fazer. Chegar, opa, agora eu não estou na graça, opa, eu estou na graça, maravilha, agora eu vou, vamos pecar agora, vamos fazer tudo que a gente faz. É isso? Ele disse, de maneira nenhuma. Não faça isso, tá? Porque você foi liberto, entrou numa frequência, você entrar nessa graça para você se tornar escravo da justiça. Que é esse escravo? É você fazer o bem ao próximo. Que ele falou lá que é o quê? É o Dharma, que é o karma positivo. Esse Dharma é o karma. Então você saiu de um karma negativo, porque o que você vinha fazendo aí, você estava em um ciclo vicioso. Um karma negativo, só fazendo negatividade. Então você saiu dessa frequência para entrou numa frequência boa para praticar a frequência boa. É isso. Aí, Romanos 1, 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é mais pela obra. Se fosse a graça, já não seria a graça. Se não fosse a graça, não seria a graça. Entende, pessoal? Então, não é pela obra que a sua consciência vai ter essa salvação da sua consciência. Não é pela obra, né? É pela graça, tá, pessoal? Aí ele fala aqui, Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, olha o que ele fala aqui, pessoal.
Pela misericórdia de Deus que ele nos amou, o que é que ele fez? A gente ainda estando morto, então, morto como? Que morto é esse? Pelas nossas ofensas, então, morto consciencialmente, espiritualmente. O que é que ele fez? Nos vivificou, então, nos deu vida na nossa consciência, justamente com Cristo. Então, através de Cristo, o nosso espírito começou a experimentar esse estado de graça. Então, foi por isso que ele falou: pelas graças sois salvos. Salvo quem? A sua consciência. Salvou você desse ciclo de negatividade. Você estava morto. Então, por isso que quando o apóstolo Paulo fala lá, desperta tu que dorme dentre os mortos, porque aquelas pessoas que estão praticando a ofensa estão mortos nas suas ofensas. Então, desperta dentre desses mortos e Cristo vai te iluminar, vai salvar a sua consciência. É claro, pessoal, é claríssimo, tá? Aí o que, é que a Bíblia fala mais? É Romanos 3, 23 até o 24. Vamos ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Aí teve um lá que disse, não tenho pecado, eu vou... pecado para quê? Pedir perdão, pecado. Além de ele ter pecado das vidas passadas, ele tem dessa presente, tá, pessoal? Então, todos pecaram. Por quê? Quando Adão iniciou lá o processo, a gente já entrou nessa dívida. A gente já entrou separado de Deus. A gente já entrou. Por isso, essa é a prova, pessoal. Por isso que toda a humanidade, você vê os textos históricos aí, aqueles homens, tudo procurando essa conexão com esse Deus. Então, se aquela história de Adão não é verdadeira, por que esses homens agora, depois de Adão, vem procurando um contato com a divindade, com esse Deus? Essa é a prova, pessoal, tá? Que aquilo não é uma história, como muitos estão falando. Essa é a prova. Por que está procurando? Por que os textos, todos esses seres humanos, os textos históricos antigos, estão procurando essa conexão? Escreveram aí através de buscando a conexão com Deus. Por quê? É porque ele sentiu assim que tinha que buscar? Por que ele sentiu que está em falta de alguma coisa? Porque agora você se sente vazio, sente a falta de algo. O que é? Você tem dinheiro, por que não supre a seu vazio? Você entende, pessoal? Essas pessoas estão falando bobagem da boca, saindo um monte de coisa da boca, tudo que não fala, porque não pensam. Tá? Então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, estávamos destituídos, sendo justificados gratuitamente, por quê? Pela graça, pela sua graça, pela redação que há em Cristo Jesus. Então, essa graça, essa ligação veio através de Cristo Jesus. Então, todos têm que entrar por essa graça de Cristo Jesus, que é a frequência de você atingir esse estado de consciência. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Salmo 90, 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra da nossa mão. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, é pela graça do Senhor que Deus vai confirmar a obra que a gente está fazendo. Então, por isso que eu estou falando, é pela essa graça, primeiro você tem que estar nesse estado de graça para fazer a obra. Para Deus confirmar que essa obra está na direção da espiritualidade. Então, e tem muitos religiosos fazendo a obra porque está querendo se justificar. Não, você tem que já se sentir na graça, já está justificado. Tá? Não precisa de justificação. Por isso que eu falei aqui no começo lá,
Você não precisa justificar para ninguém que é bonzinho, que é nada. Não precisa, pessoal. Tá? Aí ele fala, 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo o lombo de vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, é isso que você tem que fazer. Cinge o lombo do vosso entendimento de Deus, sede sóbrio. Não vá ficar aí dormindo, não. A pessoa sóbria que está desperta. Esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. Espere nessa graça. Aí o que é que ele fala mais? Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreu muitos, então, do que ele está falando aqui, pessoal? Então, pela ofensa de um, então, pelo erro de um, foi Adão, morreu muitos. Então, todos ficaram mortos espiritualmente, separados de Deus. Essa é a prova. Então, é o que o apóstolo Paulo está falando. Mas aí o que aconteceu? Muito mais a graça de Deus, que é Cristo, é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Então, se a gente estava mortos espiritualmente separados de Deus, né? Pelo homem, pela graça de Deus, pelo dom que estava sobre ele, por isso que a graça estava sobre Cristo, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Então, todas as pessoas que quiserem estar na frequência boa de Cristo, ela vai experimentar esse estado de graça. É uma frequência muito, tá, pessoal? Mas tem muita gente que quer? Não quer. Tem muita gente, não. Então não pode fazer nada, tá, pessoal? Esse Cristo interior, quando você se conecta a esse Deus, a esse Cristo, entra nessa frequência, você entra nesse estado de graça, tá? Começa a fazer o bem, você começa a mudar. Então, acontece todas aquelas coisas que a gente leu aqui, tá, pessoal? Aí, para acabar o nosso estudo de hoje com chave de ouro, você quer de ouro, de diamante, de prata, de bronze, a gente vai terminar com o quê? Então, para terminar esse estudo com chave de ouro, Filemon 1, versículo 25. Então, Filemon tem na Bíblia, né? Um livro que foi escrito para o escravo lá, né? Aí ele fala, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, essa graça tem que estar no nosso espírito, tem que estar no nosso ser. A gente tem que estar em conexão com essa graça, nessa vibração. Por isso que ele deseja, então, todas as cartas do apóstolo, ele diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, seja com todos vós. Amém. As pessoas aí falavam da igreja, né? Mas ele não entende que é para você ficar na frequência. Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá, pessoal? Vou terminar assim. O amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com o vosso espírito. Diga amém! A igreja do emoção. Entende? Por que eles sempre saudavam no final as pessoas assim? Os apóstolos. Porque eles sabem. Você tem que estar nessa frequência, nesse estado de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com o vosso espírito. Então, esteja no vosso espírito, você esteja alinhado a essa fé. Aí, amém, tá? Entende, pessoal? Então,
agradecer a vocês, tá? Porque a zoada já tá começando aqui. Agradecer. Até a próxima, né, pessoal? Não, agradecer a você pela visualização, hein? Esses vídeos que eu gravei aí foi pancada aí, mas vocês assistiram, tá? Agradecer. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!